Cumprimento também os advogados aqui presentes, colegas de profissão, soldados da mesma batalha. E quero cumprimentar a todos na pessoa do Dr. Parentoni. Eu disse ao senhor que vê-lo ao vivo foi muito melhor. Está no céu. Ver Vossa Excelência, então. Vê-lo foi muito melhor ao vivo do que eu podia acompanhar na internet. Realmente foi uma experiência extraordinária. Teremos grandes nomes que eu também admiro aqui. O Dr. Roberto Tardelli vai poder compartilhar conosco a sua experiência. O Dr. Hércio Quaresma Firpo, que é um advogado que eu também admiro. Entre outros que nós não somos famosos, mas também somos da grande trincheira. Estão aqui meus colegas, que todos eu admiro muito. E podemos não ter casos de repercussão nacional, mas tenho certeza que cada caso para a gente é de grande repercussão. Seja para nós como os advogados, seja para o acusado que será defendido ou para a sua família. Então, tenham todos o meu mais efusivo cumprimento. Permitam-me apresentar, porque para a maioria posso não passar de apenas um ilustre desconhecido. O meu nome é Marco Aurélio de Almeida dos Santos e eu tenho 27 anos. Eu sei que eu tenho cara de estudante, ainda de estagiário, mas eu juro para vocês que eu sou advogado já, tá? É até curioso, esses dias eu estava no dentista e conversando com a dentista, eu estava com a cópia de um processo do júri, uma cópia grande, e ela perguntou o que era, eu expliquei o que era, para que servia. Ela perguntou para mim, mas que legal, você já está na faculdade já? Eu falei que sim, se desse tudo certo esse ano eu ainda terminava e me formava. Mas enfim, isso acontece quando eu estou de paletó, porque quando eu estou sem o paletó, só de camisa e gravata, com as calças e o sapato também, não sei por que me confundem com pastor. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes perguntaram se eu era pastor, mas enfim. Eu advogo aqui em Maringá, no Paraná, há cerca de 1 ano e meio, um pouco mais que isso. Mas a minha história como advogado ela é um pouco anterior. Eu advogo há 4 anos e meio. Eu saí da faculdade e já comecei a advogar. Eu exonerei um cargo público que eu tinha e quis de fato sentir na pele o que era ser advogado no Brasil. E posso falar que literalmente fui de norte a sul advogando. Por cerca de 2 anos, eu morei em Cruzeiro do Sul, no Acre. É verdade, e o Acre existe, eu garanto para vocês, eu estive lá. Na verdade, é um lugar pelo qual eu sou muito grato, pois foi lá que eu cresci como homem, como pessoa, e nasci de fato como advogado, principalmente como criminalista. E foi lá, nas barrancas do Rio Juruá, sob um escaldante sol de estralar mamona, que eu tive a experiência mais marcante da minha vida e que mudou ela até esse momento, e creio que vai ser a experiência mais marcante. Foi poder trabalhar no Tribunal do Júri. Foi lá que eu tive a minha primeira experiência no júri. E realmente foi lá quando eu nasci como advogado, porque eu era do interior de São Paulo e não conseguia, de fato, desenvolver a advocacia, porque o lugar era muito pobre. As pessoas não tinham o hábito de contratar um advogado e você ficava mais à mercê da advocacia dativa. E eu queria, de fato, ser um advogado que as pessoas me procurassem pela minha competência, e não porque o Estado me indicou. Por isso que fui até aquele lugar. E eu nunca tinha feito estágio na minha vida. Mas assim que eu me tornei advogado, eu tinha certeza que, pelo menos uma vez, eu precisaria da experiência do Tribunal do Júri. Talvez pela fantasia que a gente assista aos filmes americanos, leia os romances, ver todo aquele julgamento que é bonito de se ver mesmo, eu precisava, pelo menos uma vez na vida, trabalhar com aquilo. E desde então, Deus tem sido muito generoso, colocou na minha frente diversas oportunidades de trabalhar no Tribunal do Júri, de dentro do plenário representar um verdadeiro baluarte da defesa, e desde então não desperdicei nenhuma oportunidade que pude para trabalhar no júri, e cada uma me enriqueceu de maneiras diferentes. Eu não estou falando isso para me autopromover para vocês, tá? Eu estou fazendo um breve panorama histórico da minha existência terrena com capacidade postulatória, tá? É só isso, e para dizer que a partir dos trabalhos que realizei no Tribunal do Júri, eu creio que eu pude pelo menos começar a entender para o que o júri serve e como ele deve ser feito. E a partir dessa análise que eu amadureço há algum tempo, eu quero expor com vocês. Pode não ser a mais correta, pode não ser a análise final, mas tenho certeza que é um ponto de partida muito bom para a gente pensar na nossa profissão, pensar na atuação do criminalista e principalmente do advogado que trabalha no Tribunal do Júri. Então vamos falar sobre júri. Vamos fazer um brevíssimo, tá? Uma síntese histórica do Tribunal do Júri no Brasil. O Tribunal do Júri no Brasil, ele começa no Brasil Império.
com Dom Pedro I. Havia alguns decretos sobre o tribunal do júri, mas ele tinha lugar também na própria Constituição do Império. No artigo 152, ele diz o seguinte: os jurados se pronunciam sobre o fato e os juízes aplicam a lei. É a mesma regra do Código de Processo Penal de hoje. É claro que, por vezes, o jurado, não por vezes, eu acho que todo julgamento ele acaba se pronunciando não só sobre questões de fato, mas também sobre questões de direito, mas a regra é a mesma ainda. Ainda no Império, a gente já tinha essa noção de para que servia o júri, a gente já começa a entendê-lo. E naquela época, o júri tinha uma competência peculiar, diferente da competência que tem hoje. Hoje nós sabemos que ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Naquela época, ele era servido para julgar os crimes relacionados à imprensa, à liberdade da imprensa. E isso já consegue demonstrar uma ideia da verdadeira função do tribunal do júri. Vejam. Essa é uma perspectiva minha, tá? A partir das análises, das leituras que eu fiz, tanto a respeito da instituição do Tribunal do Júri, para que serve o jurado, filmes que eu assisti, o período do Império, o imperador que instituiu o Tribunal do Júri, eu creio que ele entendeu da seguinte maneira. Veja, a imprensa da época tinha um viés muito republicano e batia pesado no Império. O imperador, então, deve ter tido a seguinte ideia: se o próprio Estado, por seus órgãos jurisdicionais, o próprio Império julgar os crimes relacionados à imprensa, é muito provável que o julgamento seja viciado. Porque se a pessoa está me atacando, eu vou julgá-la, então o julgamento não será justo, não será totalmente parcial. Então vou afastar a jurisdição do Estado e vou colocar simples homens da sociedade para julgar. É claro que não eram simples homens, porque o critério era um pouco diferente do que é hoje em dia, mas a ideia é essa: proteger a pessoa que está sendo acusada da interferência despótica do Estado na vida dela, tornar o julgamento minimamente mais justo. E ainda, creio eu, que a ideia seja esta. Eu acho que o legislador atual, que criou a nossa sistemática do Tribunal do Júri, entendeu de maneira semelhante. Ele viu que um homicídio acontece apesar da legislação, até porque nenhuma pena, nenhuma lei vai conseguir nunca, jamais, evitar que um crime aconteça. O crime acontece por circunstâncias muito afastadas da legislação, são circunstâncias satélites a todo o direito. Então o legislador entende, o juiz de fato vive numa sociedade que não é a mesma do homem que será julgado, então vou afastá-lo desse julgamento e colocar as pessoas que são seus pares para julgá-lo. A ideia ainda é a mesma. E partindo para o júri, na atualidade, ele tem a mesma sistemática que eu acabei de descrever para vocês. Afastar o juiz, que não vive na mesma sociedade, isso é um fato, tá? Não quero fazer a meia-culpa de advogado, atacar juiz nem nada, mas ele não vive na mesma sociedade do que o homem que trabalha diariamente das 8 às 6. Então ele não consegue entender, às vezes, os costumes de certa região, o hábito de um homem daquele lugar que cometeu o crime ou de onde o crime cometeu. Então afasta-se e traz esse homem médio. Um parênteses se faz necessário também. Eu observei mais recentemente que o homem médio ele tem sido afastado do Tribunal do Júri. Infelizmente, vou explicar o motivo disso ser infeliz, o que nós vemos como jurados é praticamente só funcionário público e estudante de direito. E pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra funcionário público, estudante de direito, ser jurado. Eu, quando era estudante de direito, estava inscrito como jurado, não tive a oportunidade de participar. Eu defendo que eles tenham tanto direito de serem jurados quanto o mais simples homem da nossa sociedade. O problema é que, aparentemente, o simples homem não tem tido esse direito ou tem tido o direito reduzido. Nós não vemos mais o senhor que tem uma vendinha, a dona de casa, o aposentado. São essas pessoas que são afetadas pelo crime, de fato, quando ele acontece por um homicídio. É no bairro deles que isso acontece. E nós, infelizmente, não temos visto mais esse tipo de cidadão no júri. Ele está ficando uma coisa mais elitizada e eu não acho correto. Todo mundo tem que ter direito de decidir a sua vida em sociedade. Um crime afeta todo mundo. E até adiantando um pouco no roteiro, quando um crime acontece num bairro, as pessoas que vivem no bairro compreenderão melhor.
Talvez o bairro tenha uma rotina que a pessoa que vive num bairro mais afastado não compreenda. E aquele homem vai conseguir compreender um detalhe que parece pueril, parece um detalhe muito simples, mas na hora de julgar alguém, de decidir a vida de uma pessoa, é um detalhe que faz uma diferença oceânica. E é esse tipo de jurado que a gente precisa ter de volta no tribunal do júri. Porque bem defender uma pessoa de uma acusação é prestar atenção nesses pequenos detalhes. Se você deixa passar despercebido, você não consegue defender a pessoa da interferência arbitrária do Estado. Porque se o Estado vai julgar alguém, por exemplo, que mora no bairro X, tem uma renda X, costume X, e coloca pessoas totalmente diversas para julgá-lo, para decidir a vida dele, o julgamento não será justo. De maneira nenhuma. Se você, como advogado, não começa a prestar atenção nesses detalhes, a sua função de defender, ela começa a ficar comprometida. Vamos pegar um exemplo mais prático. Imaginem um bairro qualquer aqui de Maringá, um bairro pobre, ou um bairro rico, daqui de Maringá ou da cidade de vocês, se vocês forem de fora. Aquela sociedade tem regras próprias. Tanto que o bairro é diferente um do outro. Para entender melhor, eu vou colocar numa escala maior. Imagine que você está no Parque do Ingá, aqui em Maringá, está correndo, aquela visão bonita, a brisa batendo, o pôr do sol maravilhoso de Maringá, e passa alguém e você fala, ô seu corno. É muito provável que a pessoa que ouviu isso, ela simplesmente continue a vida dela e não faça nada. Agora, se você faz isso, lá no interior de um seringal do Acre, você está num bar, meu amigo, você chega para alguém e fala, ô seu corno, você leva uma facada tão grande que não termina de morrer nunca. E é provável que as testemunhas digam que você mereceu pegar a facada, que é como dizem por lá, para deixar de ser atrevido. Agora, vocês acham que essas pessoas de lugares geometricamente tão diferentes têm condições de julgar o mesmo caso da mesma maneira? E não importa quem vai julgar correto, tá? A gente tem que analisar isso de maneira mais fria. Eles não têm condições de julgarem da mesma maneira. São pessoas de sociedades e costumes diferentes. Se você coloca essa pessoa para julgar um crime que aconteceu lá no norte, ela não vai compreender. Eu tive situações de um júri muito peculiar no Amazonas, uma cidadezinha perto ali de onde eu morava, em Cruzeiro do Sul, que o júri foi decidido por uma questão de costume. Por mais incrível que pareça, a sociedade decidiu que a pessoa que cometeu o homicídio, ela fez um bem para a sociedade ao eliminar uma pessoa de uma cidade muito pequena que atazanava a cidade, era usuário de droga, roubava todo mundo, e é o costume deles, bem ou mal, eles decidiram a própria vida. Isso que é maravilhoso no júri, você proporcionar que a própria sociedade decida como ela quer viver, sem a interferência arbitrária do Estado nessas liberdades. O detalhe do jurado, que eu estou insistindo muito, ele se faz importante porque o jurado de fato decide o fato e o juiz aplica a lei. Quando ele redige uma sentença, é papel e tinta, é isso. Mas a sentença criminal, ela deve ser responsável não apenas para enfeitar o processo. A sentença criminal, na verdade, ela escreve um novo capítulo na vida de alguém. O juiz criminal, ele abre o livro da vida de alguém e escreve um novo capítulo. E esse novo capítulo, ele precisa necessariamente ser escrito com a tinta da justiça. É da justiça. Para bem ou para mal, aplicada a lei. Se você gosta ou não da lei como ela é, muito bem. Milite para mudá-la. Tem muita coisa no Código Penal, de processo penal, que eu não concordo, mas no momento que eu estou trabalhando, que eu acordo, falo, agora eu sou advogado, eu respeito todas essas leis. Eu respeito todos os princípios. Quando eu estou no meu momento de cidadão Marco Aurélio, se eu não concordo com algum deles, eu converso com um, com o outro, para tentar influenciar as pessoas para que a gente possa mudar. Mas a partir do momento que a gente está trabalhando, a partir do momento que o Estado está julgando alguém, é necessário que se respeite a legislação da maneira como ela é. E digo isso porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tive a infeliz oportunidade de ouvir um representante do Ministério Público dizer algo do tipo, olha, pode condenar porque ele não vai ficar preso, ele não vai atingir um regime fechado, ou vai haver aqui uma detração penal e ele vai para a rua, então pode condenar porque não tem diferença. Tem diferença sim.
Tem diferença porque a pessoa vai sair dali como assassino ou como inocente. Se alguém não gosta da legislação, maravilha, trabalhe para mudá-la. É possível mudar a legislação e o meio correto é o processo legislativo para mudar a legislação. Não é o ativismo judicial. O ativismo judicial não é tema, tá? Mas eu preciso fazer esse parênteses. Ele é muito perigoso. Se você compra o pacote do ativismo judicial, você deve comprar o pacote inteiro. Porque vai haver uma decisão que você concorda, você falou maravilhoso, o STF rasgou a Constituição, mas deu uma decisão que eu acho justa. E ele vai depois, pelo mesmo meio, proferir uma que você acha injusta. E se você abraçou a primeira, vai ter que abraçar a segunda. É preciso ter coerência. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de ativismo judicial. Legislação se muda no Congresso, por meio do processo legislativo. Função do STF é guardar a Constituição e não alterá-la. Tá? Eles poderiam alterar a Constituição hoje e falar, o Dr. Marco Aurélio faz parte do STF. Eu me recusaria a qualquer benefício desse, qualquer ideia, por mais que eu concorde que eu acho que vai melhorar o Brasil, se vier dessa maneira, me posicionarei contra, por questão de coerência. Ativismo judicial é um mal, é um vício que pode perverter todo o sistema judiciário. Pois bem, eu falava da tinta da justiça. E a tinta da justiça, ela também é importante para pintar o quadro do tribunal do júri. E esse quadro, hoje, ele é pintado com a verdadeira tinta do horror. A disposição do tribunal do júri, ela é uma verdadeira tragédia. É outro detalhe que parece insignificante, por exemplo, onde o acusado vai sentar, onde o advogado senta, para quem fala, para onde fala. Mas isso faz uma diferença absurda na hora de julgar. A disposição do tribunal do júri no Brasil é praticamente a mesma, sempre. Jurados sentados em filas de 4 e de 3, os jurados de frente, via de regra, para a bancada da defesa, de lado para a plateia, mas sofrendo a interferência visual da plateia, o juiz 2 degraus acima de todo mundo, o promotor à sua direita 1 degrau abaixo do juiz, mais 1 acima de todo mundo, e num canto esquecido, escuro, não tem nem internet, enquanto o juiz e o promotor estão aqui com seus cabos de rede a milhão, e a internet faz uma diferença muito grande hoje em dia. É uma informação instantânea que você pode obter e mudar todo o resultado do julgamento, e a gente fica lá esquecido, ninguém se importa com isso. E o principal, para mim, é um absurdo da disposição do tribunal do júri: acusado e testemunha sentam virado para o juiz presidente. A prova é produzida para o jurado, não é para o juiz. Qual que é a razão, o sentido, a lógica de você colocar a pessoa que está ajudando a produzir uma prova virada para o juiz e de lado ou de costa para os jurados? A prova é produzida para os jurados. A disposição mais correta, pode não ser a mais correta, mas eu acho que é minimamente mais justa, é o advogado de um lado, o promotor do outro, o juiz atrás de todo mundo no mesmo nível, os jurados de costa para a plateia, para evitar pelo menos a interferência visual, e o acusado e as testemunhas falando, olhando diretamente para os jurados, que é para quem a prova vai ser produzida. Parece uma besteirinha, mas veja, quando alguém vai dar um depoimento, vai dizer como um fato aconteceu, ele não é treinado. E se for treinado, na hora que está na frente do homem da capa preta, meu amigo, na hora que está na frente do jurado, o cara treina e se entrega. Às vezes é um sorriso diáfano, leve, quase imperceptível que ela esboça, que demonstra se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está feliz com o que fala, se ela está triste. E pode parecer tolo, mas qualquer homem médio, qualquer um aqui, e o jurado também, não precisa ter treinamento para a leitura de expressão. Qualquer um consegue ler esses sinais. Se eu conto algo para vocês e dou uma risadinha só com um lado da boca, é deboche. Você consegue entender isso. Talvez não diretamente, objetivamente, mas seu inconsciente entende. Isso é importantíssimo. Tive um caso uma vez lá em Cruzeiro do Sul. Era nítido que a vítima estava mentindo. Ela queria incriminar o réu. Ele de fato era inocente. Foi um detalhe quase imperceptível. Eu perguntei diretamente para a vítima: o fulano tentou te matar? Ela fez exatamente assim. Sim. Isso foi o suficiente para mostrar que ela estava feliz com aquela declaração. Se você vai dizer que alguém tentou te matar, meu amigo, você não sorri não.
Ela sorriu porque estava armando, e o jurado conseguiu perceber isso, porque ela deu um sorriso para o lado que estava virado para os jurados. E eu pedi para eles recordarem disso, e eles acabaram se recordando. Mas se fosse para o outro lado, ou de costas, não teriam percebido esse detalhe. É um detalhe pequeno que fez a verdade vir à tona. Vejam como é importante a própria disposição do tribunal do júri. Como é preciso, de fato, preocupar-se com esses detalhes. São detalhes que não deveriam ser de preocupação apenas dos advogados. Por vezes, plangentemente, nem os advogados se preocupam com isso. É de fato triste, porque o advogado é a voz de uma pessoa e você falar por outra pessoa é de uma responsabilidade estarrecedora. Se você não tem um pingo de responsabilidade, é melhor nem estar ali dentro, porque é a vida de outra pessoa, tá? Terminou o julgamento, você vai para sua casa, pode estar triste porque não fez um bom trabalho, mas a outra pessoa, via de regra, vai para a cadeia. Então precisa ter responsabilidade com isso também. E não deveria ser apenas uma preocupação dos advogados, deveria ser preocupação também do juiz, do promotor, da pessoa que faz café, do policial, de quem está assistindo, do homem que está varrendo a rua. Sabe por quê? Porque um julgamento desse, mal feito, viciado, interfere na vida de todo mundo. Vocês podem achar que nunca serão denunciados no processo, nunca serão apontados como réu de um processo criminal, mas isso não é a realidade distante, não. Assim como eu disse que há advogados irresponsáveis, também há membros do Ministério Público que são irresponsáveis. Tem pessoas brilhantes que realmente fazem um bom trabalho para a sociedade e para todo o Brasil, mas tem muita gente irresponsável que faz uma denúncia genérica. Eu juro para vocês que eu tive também a infelicidade de já ouvir no tribunal do júri uma promotora, não vou citar o nome, não tem porquê também, dizer que ela tinha o direito e fazia denúncias genéricas. O que ela está dizendo é o seguinte: eu te denuncio e não digo especificamente porque, se vire para defender. Isso é um absurdo. Uma pessoa dessa é irresponsável, ela não tem noção do tanto que ela está interferindo na vida de uma pessoa, do tanto que ela está modificando a vida de uma pessoa para fazer uma denúncia genérica. E isso acontece. Isso tem que ser preocupação de todos que fazem parte do tribunal do júri, do sistema judiciário, e também não só dos advogados criminalistas, mas dos advogados em si. Outro episódio, esse aí, porque eu também sou um cidadão, não sou só advogado, e todas as vezes que eu participei do júri, tanto trabalhando como advogado ou apenas assistindo, em todas as vezes eu tive o desprazer de ouvir o representante do Ministério Público. E, gente, eu preciso fazer um parênteses pequeno. Eu acho a maior deselegância do mundo no tribunal do júri ficar aquela picuinha, aquela briga entre promotor e advogado, um querendo queimar o outro, tá? Eu estou relatando o que de fato aconteceu, porque eu sempre ouço que o promotor de justiça está ali porque ele é promotor de justiça. Como se magicamente uma pessoa é aprovada num concurso e a partir daquele momento todas as suas ideias fossem justas, todos os seus pensamentos representassem justiça, todas as suas decisões fossem a mais perfeita, representasse o fiel da balança. E não é bem assim. E ainda dizem, todas as vezes a gente tem que ouvir isso, que o advogado está ali com a consciência comprada, é pago com dinheiro do sangue, é pago não para defender alguém, mas para defender uma mentira. E isso uma hora, perdoe-me, enche o saco de ouvir. Talvez o membro do Ministério Público não me conheça, mas eu me conheço. Eu não dou o direito de alguém questionar a minha reputação. Não dou o direito de alguém questionar a minha história. E um certo dia encheu o saco. E eu fiz questão de perguntar para o membro do Ministério Público: ora, o senhor trabalha por justiça? Diga para nós aqui, para os jurados, quantas vezes Vossa Excelência acordou de madrugada e foi na delegacia verificar um flagrante para saber se ele era justo ou não? Ou justiça é só aqui no tribunal do júri com ar-condicionado ligado, todo mundo falando difícil, roupa bonita? É isso que é ser justo? Não é. É preciso respeito também. Você não pode acabar com a reputação da pessoa, colocar ela em descrédito para que sua tese seja aceita. Porque júri é isso. O promotor tem um ponto de vista, o advogado tem outro. É isso. E a gente expõe porque cremos que o nosso ponto de vista é o mais correto e a outra parte é dela.
Não há por que fazer esse tipo de deselegância. E é um conselho que eu dou para todos vocês que são advogados. Não baixem a cabeça, não. Não baixem. Quando estiverem de frente de uma situação dessa, se imponham como advogados. O advogado no júri, ele é advogado de fato. Nós temos superpoderes no tribunal do júri. Nós exercemos, não é a ampla defesa, é a plenitude de defesa. Ali nós somos advogados de fato. Por isso que é tão mágico o tribunal do júri. E é preciso essa responsabilidade. É preciso que todos entendam o que pode levar, a que ponto pode chegar uma decisão do tribunal do júri e qual a influência que ela pode ter na nossa vida. Veja, eu sempre parto da noção de que quando eu estou defendendo alguém no tribunal do júri, eu estou defendendo o acusado, a sociedade e a mim mesmo. Eu estou dizendo para o Estado, olha, vai ser feito o que a legislação diz que é para ser feito. Não é o que a autoridade que está presidindo o julgamento, ou que presidiu o inquérito, ou quem quer que seja, acha que vai ser feito, não. Porque se um dia eu for julgado, eu quero ser julgado com a mesma justiça que eu defendo. Com a mesma justiça que eu pretendo que os meus clientes, mesmo que sejam particulares, dativos ou pro bono, sejam defendidos. Porque um dia, como eu disse para vocês, vocês podem ser denunciados genericamente. E aí vocês também bradarão e quererão um advogado que vai de fato defendê-los. Vocês não vão querer alguém que defende uma punição fora da lei, por mais que pareça um discurso bom. Vocês vão querer alguém que defenda vocês na correta aplicação da lei. A gente é sempre questionado, por exemplo, mas a pessoa matou e você vai lá defender, mas como? Meu amigo, a gente não está lá sempre para pedir absolvição. Eu já pedi a condenação de alguns clientes, mas pedi que a condenação fosse justa. Porque veja, suponha que fulano cometeu um homicídio com uma qualificadora e o promotor fez uma denúncia gabaritando todas as qualificadoras do 121. É injusto que ele seja condenado dessa maneira. Se você vai lá e briga para que ele seja condenado apenas com a qualificadora que realmente, de fato, incide no caso, isso é justo. Isso é fazer justiça também. Então, quando eu exerço uma defesa, e todo advogado tem que ter essa noção, você não está apenas defendendo o seu cliente. Não é aquele caso, não acaba em si mesmo. Você defende a todos. Você tenta blindar a sociedade contra esse tipo de interferência despótica. E aparentemente, a gente tem perdido a noção do que a liberdade representa para o homem. Porque justiça criminal é liberdade. Paga-se o crime com a liberdade, e às vezes de maneira injusta. Todas as minhas peças, pode ser uma resposta à acusação, juntada de procuração, qualquer coisa. Perdão. Eu sempre inicio com a citação de Nelson Rodrigues. A liberdade é mais importante do que o pão. Do que o pão. Ser livre é mais importante do que ter comida na mesa. Eu faço isso na tentativa de sensibilizar o juiz, para que ele analise o caso com mais cautela. Poxa, é a liberdade de alguém que está em jogo. Não enxergue apenas um papel na denúncia. Veja o papel, mas enxergue uma pessoa que está sob julgamento. E fazer isso com os jurados é importante. Também tentar sensibilizá-los de que a liberdade deles está em jogo. Quando um jurado decide de maneira contrária à prova dos autos, de maneira injusta, condena alguém com dúvida, e nosso dever é evitar isso, ele está abrindo mão da própria liberdade. Está abrindo mão da própria liberdade porque ele está dando mais espaço para o Estado punir as pessoas de maneira injusta. E uma hora ou outra, essa injustiça acaba nos acometendo também. É preciso fazer nascer no jurado essa noção de que a liberdade é o bem mais precioso que nós temos. Se não fosse, a gente não precisaria de advogados. Poderia qualquer um ir defender, mas não precisamos de alguém com conhecimento técnico. E não só conhecimento técnico. Eu defendo, parece até curioso, que mais importante do que você ter o código decorado é você ter lido livros que marcaram a sua vida. Às vezes, num julgamento, é mais importante você ter lido um poema na faculdade, uma crônica, um conto, uma peça de teatro, porque aquilo vai te tocar de maneira tão grande que 1000 livros de doutrina não te fariam entender as razões que levaram alguém a cometer um crime. As razões para absolver, as razões para condenar, às vezes.
A literatura, eu acho que era mais fundamental por vezes, principalmente na área criminal, do que o próprio direito. O direito por si só não impede que alguém cometa um crime. Não, você abre o Código Penal, você lê ele inteiro, você não encontra em nenhum lugar dizendo que é proibido, por exemplo, matar alguém. Ele diz o que acontece se você fizer. Então é preciso ir além, compreender o que de fato faz alguém cometer um crime e trazer para os jurados essa noção de liberdade. Há um decreto na nossa legislação, ele ilustra muito bem a grandiosidade da liberdade e o que deveria acontecer com quem a despreza. É um decreto um pouco longo, mas eu preciso compartilhar com vocês nesse momento, para que vocês tenham acesso. Depois, se quiserem o número do decreto, eu passo para vocês, para relerem, tentarem compreender a essência dele. É o decreto de 23 de maio de 1821. Eu preciso ler isso aqui, que é magnífico. O que foi decretado nesse decreto, desculpe a redundância, é sensacional. Eu tento levar isso como um aprendizado para a vida. Ouçam. Vendo que nem a Constituição da monarquia portuguesa, em suas disposições expressas na ordenação do reino, nem mesmo a lei da reformação da justiça de 1582, com todos os outros alvarás, cartas régias e decretos de meus augustos avós, tem podido afirmar de um modo inalterável, como é de direito natural, a segurança das pessoas. E constando-me que alguns governadores, juízes criminais e magistrados, violando o sagrado depósito da jurisdição que se lhes confiou, mandam prender por mero arbítrio e antes de formada a culpa, pretextando denúncias em segredo, suspeitas veementes e outros motivos horrorosos à humanidade para impunemente conservarem masmorras, vergados, com pesos de ferros, homens que se congregaram convidados por os bens que se lhe ofereçam à instituição das sociedades civis, o primeiro dos quais é, sem dúvida, a segurança individual. E sendo do meu primeiro dever o desempenho de minha palavra e promover o mais austero respeito à lei, e antecipar quanto se possa os benefícios de uma Constituição liberal, e por bem excitar, por a mais eficaz e rigorosa, a observância da sobremencionada legislação, ampliando-a e ordenando, como por este decreto ordeno, que desde a sua data em diante, nenhuma pessoa livre no Brasil possa jamais ser presa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado criminal do território, exceto somente no caso de flagrante delito, em que qualquer do povo deve prender o delinquente. É a mesma regra do artigo 301 do atual Código de Processo Penal. Ordena, em segundo lugar, que nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir ordem de prisão sem preceder culpa formada por inquirição sumária de 3 testemunhas, 2 das quais jurem contestes assim o fato, que em lei expressa que seja declarado culposo, como a designação individual do culpado, escrevendo sempre sentença interlocutória, que o obrigues à prisão e livramento, a qual se guardará em segredo até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver sido pronunciado o delinquente, e determina, em terceiro lugar, que se acharem presos os que assim forem indiciados criminosos, que se lhes faça, isso é um início da audiência de custódia, creio eu, que se lhes faça imediata e sucessivamente o processo, que deve findar dentro de 48 horas peremptórias, improrrogáveis e contadas do momento da prisão, principiando-se, sempre que possa ser, por a confrontação dos réus com as testemunhas que os culparam, e ficando alerta e públicas todas as provas que houverem, para assim facilitar os meios da justa defesa, que a ninguém se deve dificultar ou tolher. Ordeno, em quarto lugar, que em caso nenhum possa alguém ser lançado em segredo, ou uma masmorra estreita, ou infecta. Vejam o brilhantismo. Pois a prisão deve só servir para guardar pessoas, e nunca para adoecer e flagelar, ficando implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, algemas, grilhões e outros quaisquer ferros inventados para martirizar homens, ainda não julgados a sofrer qualquer pena aflitiva por sentença final. Entendendo-se, todavia, que os juízes e magistrados criminais poderão conservar por algum tempo, em casos gravíssimos, incomunicáveis os delinquentes, contanto que seja em casa arejada e cômoda, e nunca manietados ou sofrendo qualquer espécie de tormento. E olha a parte final.
que acontece com quem não cumpre esse dever, com quem não respeita a liberdade individual, com quem interfere na vida de uma pessoa de maneira arbitrária. Determino finalmente que a contravenção legalmente provada das disposições do presente decreto seja irremissivelmente punida com o perdimento do emprego e a inabilidade perpétua para qualquer outro em que haja exercício de jurisdição. Isso é de uma responsabilidade. Meu amigo, se você tem o sagrado depósito da jurisdição e usa de maneira injusta, você vai perder o seu cargo para sempre, de maneira perpétua. E é isso que precisamos fazer no tribunal do júri, não fazer as pessoas perderem seus cargos, tá? Mas trazer de volta essa responsabilidade com a própria liberdade do indivíduo. Lembrar que estamos ali não é para vaidade, não. É muito gostoso, de fato, você exercer uma defesa e depois ser abraçado pelos colegas, elogiado, isso massageia o ego. Mas é preciso deixar isso de lado. Você está lá para defender a história de uma pessoa. Se você fizer um trabalho bem feito, aquela pessoa, quando morrer, pode descansar em paz, sabendo que era um homem inocente. Se você não o faz, ele vai morrer e por sua culpa haverá uma mácula na honra daquela pessoa. Ela nunca mais descansará em paz. Então é preciso ter noção dessa liberdade. É preciso ter noção do trabalho que o criminalista representa. É preciso ter noção da interferência do Estado nas nossas vidas e ter noção do que é o tribunal do júri de fato. Partindo para o fim, acho que até esgotou o tempo, né? Já que ninguém está contando o tempo, eu vou mais um pouquinho. Mas já estou encerrando. Partindo para o final, eu creio que tenha dado, espero na verdade, para entender a importância do nosso trabalho, a importância da atividade do criminalista, a importância do tribunal do júri. Lembre-se sempre, no trabalho, de que você defende alguém contra a intervenção do Estado. Se ela for justa, maravilha. Se for injusta, é teu dever lutar contra aquilo. O advogado, de fato, é a profissão, a advocacia, a profissão mais cristã que existe. Porque se você não ama o próximo o suficiente, você se acovarda perante uma autoridade que está lhe tolhendo direitos, que está vilipendiando seus direitos e garantias fundamentais. Agora, se você ama o seu próximo o suficiente, quando você vira alguma injustiça, você vai para cima da autoridade. Não fisicamente, claro, mas de maneira elegante, expondo porque ela está errada e você defende aquela pessoa. Isso é ser advogado. A advocacia criminal, ela é maravilhosa. Quem é estudante de direito aqui? Maravilha. E eu aconselho vocês que sejam advogados. A advocacia aconteceu na minha vida quase que por acaso e foi uma paixão. Eu sou apaixonado pela advocacia. A advocacia e a criminal é o que dá sentido à minha vida, o que me faz feliz. Dou um conselho, sejam advogados, sintam na pele o que é defender uma pessoa, venham para o chão de fábrica. Vamos passar um mês sem saber quanto vai ganhar. Vamos ser empreendedor também. É maravilhoso ser advogado. A advocacia criminal, não só a criminal, mas a advocacia em si, ela já me fez chorar lágrimas de esguicho em algumas situações. São momentos tristes que a gente acaba até repensando se vale a pena. Mas ela também proporcionou as maiores e mais espetaculares experiências da minha vida, as quais eu não trocaria por nada. Nada, e vale a pena. Só para ilustrar um caso, aqui em Maringá eu trabalhei como dativo no júri, aqui um senhor de quase 70 anos, um negão desse tamanho aqui, mas já frágil pela idade, ele era acusado de tentativa de homicídio. E um homem, apesar de ser forte, dessa altura, ele era uma criança, não no sentido mental, mas emocional. Ele jurava para mim de pé junto que não tentou matar ninguém, ele explicou a situação. E eu fui para o tribunal do júri, e um momento que muito tocou a todos, eu juro que isso não foi planejado. Ele estava no interrogatório, eu estava terminando de interrogá-lo, e eu perguntei para ele se ele queria acrescentar mais alguma coisa à defesa dele, e ele disse mais ou menos o seguinte: eu só espero que haja uma decisão justa e que eu tenha uma resposta do que vai acontecer hoje. Porque ontem, o meu neto, que ele cuidava do neto como se fosse filho dele, que é bem criança, ele olhou para mim e perguntou: vô, e o que vai acontecer amanhã? O senhor vai ser preso? E o homem rompeu num pranto sem fim, no meio do júri. Aquilo foi de uma comoção enorme. O caso era de uma legítima defesa clássica, mas eu sentia que eu precisava fazer algo mais por aquele homem.
E entra até o que o Dr. Panetone mostrou pra gente, 50 teses. O direito vai muito além do que está no código. E eu queria fazer algo mais para aquele homem e fiz de fato. Eu mostrei a arara azul, porque a arara azul existe, mas ninguém vê ela de fato, né? E fiz uma sustentação da defesa por misericórdia naquele dia. Se eu contasse para qualquer pessoa que eu ia fazer isso antes, eu ia achar que eu era louco, mas deu certo. E a inspiração veio da literatura, veio do lugar que vocês menos imaginam, veio do Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é um julgamento, o ápice dele é um julgamento, é presidido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tem Nossa Senhora como advogada, você tem os réus, que é o padeiro Eurico, a mulher do padeiro Adora, o João Grilo está sob julgamento, o padre, o bispo e Severino o cangaceiro. E é um julgamento, e é um momento muito marcante, que Nossa Senhora vira para Jesus Cristo e fala: eu intercedo por esses pobres, que não tem ninguém por eles, não os condene. E o diabo levanta e fala: eu apelo para a justiça, e João Grilo, eu para a misericórdia. Foi nesse momento que eu entendi, de fato, o que eu precisava fazer. Veio dali a inspiração, de onde eu menos imaginava. Por isso que é muito importante você se dedicar também à literatura na advocacia criminal. E terminado o julgamento desse senhor, ele foi absolvido, ainda bem que eu estava com o peso da responsabilidade naquele momento. Ele foi absolvido, eu fiz questão de, assim que terminou a votação, eu fui até ele, que ele estava nervoso para saber o que ia acontecer, né? Imagina você na situação dele, as pessoas decidindo a sua vida por meio de papeizinhos, você não sabe o que vai acontecer. Fui até ele e disse: fulano, o senhor está absolvido, o senhor é um homem inocente, pode ir para casa e continuar a sua vida. Aquele homem desse tamanho, ele olhou: doutor, é verdade? Eu falei: é verdade. Ele me deu um abraço, que R$1 milhão de honorários não teriam feito diferença na minha vida, como aquele abraço fez. Eu juro que a minha vontade era sentar no meu fio e chorar de alegria, mas tinha muita gente olhando, não ia ficar bom. Mas isso fez uma diferença enorme, não só como advogado, eu compreendi melhor qual era a minha função, o que eu deveria fazer, mas como homem, eu cresci naquele dia e como pessoa também. Por isso fica meu conselho aos estudantes: venham para a advocacia, façam parte do nosso exército. Eu quero que hajam cada vez mais advogados criminalistas, porque nós precisamos ser um exército forte, com muitos soldados. Mas venham preparados, não tenham medo. Não vai acontecer nada se você se indispuser com a autoridade arbitrária. Vai fazer o quê? Vai te bater, meu amigo? Não vai. Se você está dentro da legislação, está com a verdade, não tema nada. Porque você está no campo de batalha. Se você é advogado, você é meu soldado. E quando eu estiver com o flanco desprotegido, eu quero que você me proteja, assim como eu protegerei, tenho certeza. Se numa audiência, em qualquer lugar, eu vir um advogado que está sofrendo uma injustiça, uma arbitrariedade, tenho certeza que eu vou interferir. É o ímpeto do advogado que fulgura dentro de mim. Eu sou advogado não é porque foi aprovado no exame da ordem, creio que tenha sido de fato um chamamento. Peço a vocês, sejam chamados também, participem da advocacia, sejam advogados, vai ser uma experiência marcante na vida de vocês. Vocês precisam dessa experiência, serão muito bem-vindos na advocacia e ela também mudará a vida de vocês. Não pensem só em bens materiais, isso você conquista com o tempo, tá? Se você fizer um bom trabalho, vai ser penoso no início, mas tenho certeza que os frutos virão. Então, tenham sempre em primeiro lugar a responsabilidade de ser um advogado e um criminalista de fato. Fazendo isso, tenho certeza que se um dia vocês morrerem de repente... Posso fazer uma parte? Sim. Você vê que advogado precisa fazer a parte. Isso que eu estava falando até para o Quaresma lá, pessoal, você vê que a experiência não vem de idade, a experiência é de vivência. Você vê ele lá, com a carinha, que ele mesmo falou, carinha de mocinha, você não está bem ainda. Não, de estudante, mocinha não, rapaz. Você vê a experiência. Então nós, advogados e advogadas, nós precisamos trabalhar para ter experiência. Não precisa ficar velho para ter experiência. Parabéns. É isso. Obrigado. E até fazendo um link com o que eu estava dizendo, essa experiência vem porque eu já trabalhei... É bom, você não perdeu a rota. Você tem uma parte para perder a rota. Mas o raciocínio aqui é rápido. Novo ainda, né? Daqui a pouco vai esquecer. Mas enfim, toda a oportunidade que eu tive... Estou esquecendo as coisas, né? Estou caçando sua palavra, Panetone. É uma brincadeira. Mas essa experiência só pôde vir porque eu nunca recusei trabalhar no júri, mesmo que de graça, meu amigo. Não estava nem aí se o advogado, um ou outro, ia falar, mas está trabalhando de graça. Para fechar,
Uma vez eu conversando com um advogado ainda no norte do país, ele falava, júri eu não faço por menos de 20 mil, eu não vou lá de graça, eu não vou isso, aquilo, a gente trabalhava junto. Eu falei, ô fulano, eu tinha feito 13 júris até aquele momento. Se entra alguém agora, quer contratar um advogado para o júri, ele conversa contigo e comigo, você fez 0, né? Eu fiz 13. Todos de graça, todos barato, mas ele vai confiar em quem para contratar? É em você que não tem experiência nenhuma ou é em mim que já dei a cara a tapa? A conversa meio que acabou naquele momento. Mas é isso, gente, eu não vou me alongar mais, tá? Porque eu já tomei tempo demais. Só queria passar essa mensagem para vocês. Levem para a vida de vocês que o trabalho do advogado, ele é, quiçá, divino. Você não está ali de brincadeira, você está para defender a história de uma pessoa. E repito, ela tem que ser escrita essa história com a tinta da justiça, jamais do horror, da injustiça, do despotismo. Não tenha medo, seja advogado. Como eu disse, não vai acontecer nada se você bater de frente com uma autoridade. Ninguém vai te bater lá não, tá? Você não vai apanhar no júri, não acontece nada. Deixa a pessoa gritar, deixa falar o que quiser. Haja de maneira elegante, que isso dá até mais credibilidade para você. Tá? Então não tenham medo, sejam advogados, não tenham medo. Eu sei que quando você fala para sua família que vai ser advogado, as pessoas acham que você vai passar fome, que você vai ser um quebrado, que você não vai ter futuro nenhum. Mas eu construí minha história do zero, estou construindo, não venho de família de tradição de advogados, tá? Estou construindo uma história do zero e tem sido maravilhosa. Todas essas experiências, tem muito mais que eu poderia contar, mas vai demorar muito tempo. Elas me marcaram. Se hoje, por alguma razão, que eu espero que não aconteça, eu parasse de ser advogado, sei lá, perdesse a minha voz, não conseguisse mais digitar, eu teria certeza que valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu dediquei à advocacia. Façam isso que valerá a pena também. Muito obrigado, bom dia a todos.